ajudado. E aqui estamos, meu Deus, para continuar essa fé, para continuar, meu Deus, na direção do Senhor. A tua palavra diz: 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 podem cair à tua direita, tu não será atingido. Quem é esse que não será atingido? É aquele que permanecer na rocha. Os dois fundamentos o Senhor nos ensina: casa na areia, casa na rocha. A casa na rocha, ela aguentou firme a tempestade, aguentou firme a enxurrada, ela aguentou firme os vendavais, não caiu, permaneceu. Já a casa da areia não aguentou não. Quem é você, meu irmão? Quem é você, meu irmão? O ano está terminando e você está onde? Na rocha ou na areia? É bem certo que 2021 nós teremos lutas também, mas se você está na rocha, não se preocupe, você não vai ser arrastado não, você não vai ser levado não, você vai permanecer, você vai andar pela fé, e andando pela fé, você vai viver tudo que a palavra do Senhor declara que é para você, que é para sua família, em nome de Jesus. Pai, fala conosco então. Estamos, meu Deus, com o nosso coração aberto, ansiando pela tua palavra, e que essa palavra seja resposta, que essa palavra seja, meu Deus, aquela direção que vai fazer essa pessoa participar das tuas obras, em nome de Jesus. Queremos te agradecer na certeza da vitória, para a glória de Deus. Diga obrigado, Senhor, já estou preparado, pode semear a tua palavra, porque eu vou colher o fruto para a glória de Deus. Digam amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus que é digno de louvor. Aleluias. Toda honra, toda glória sejam dados ao Senhor. Muito bem-vindos e boa noite a todos. Vamos sentar em nome de Jesus, fique à vontade, tome o seu assento. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescentam dores, ela esteja sobre ti, e que você permaneça com a luz do Senhor resplandecendo sobre a sua vida, e graças a Deus por isso. Estamos aqui no último domingo, o segundo culto desse último domingo de 2020, e o Senhor Deus está trabalhando em nossa vida de uma maneira especial. Eu creio que você vai sair daqui mais forte, mais ungido, mais preparado de como você entrou, em nome de Jesus. Quem crê, diga graças a Deus. Bem, deixa eu passar rapidamente a programação desses últimos dias aqui do ano de 2020. Amanhã, dia 28, nós temos aquele Congresso da Prosperidade. É um culto que acontece toda última segunda-feira de cada mês, e não vai ser diferente. Amanhã nós estamos aqui, é uma convocação, tá, pessoal? Deixa nada impedir de você estar aqui. É um culto diferente, é uma injeção de ânimo, é muito agradável. 8 horas da noite começa, 9 horas da noite termina. 1 hora de culto é suficiente para Deus trabalhar na sua vida. Não despreze a palavra. Nós estamos já buscando, nos preparando. É uma palavra, quando fala de prosperidade, é em todas as áreas da vida. É prosperar não só financeiramente, mas também na vida conjugal, também ali na família, também no seu trabalho, enfim, nas ideias. É você ser bem sucedido em tudo que você fizer, em nome do Senhor, tá bom? Então, amanhã, às 8 da noite, dia 28, o nosso Congresso da Prosperidade. Quarta-feira, dia 30, o culto da família, nós vamos ter cultos normais, tá bom? Ali pela manhã eu estarei presente, normal, e a parte da noite com a equipe, tá bom? Eu vou me preparar para quinta-feira, que é o dia da virada. Vai ter culto da virada, pastor? Vai ter culto da virada, 10 horas da noite, nós vamos nos reunir aqui, vamos começar 10 horas, e 00:15 vamos encerrar, pessoal. Vai ser ali um culto agradável, e você não vai ver nem a hora passar. Vai ser o momento da passagem com Deus mesmo, terminando o ano na presença de Deus e começando o novo ano na presença do Senhor. Estou preparando e consagrando um óleo perfumado,
que eu vou entregar para todas as pessoas nesse dia 31 de dezembro, que vai ser o meu presente também de aniversário, a sua presença aqui, que é o meu aniversário nesse dia. Então vai ser muito agradável estar com vocês aqui em nome de Jesus. Combinado, pessoal? E aí, sexta-feira, dia 1º de janeiro de 2021, pessoal, não teremos culto. Sexta-feira é para você ficar com a sua família, é para você ali, né, ser o dia do Senhor, se preparar, porque daí sim, no dia 3, domingo, vai ser o nosso primeiro encontro, né, aquele primeiro culto abençoado do ano, e vai ser a consagração de todo o povo, a consagração dos fiéis, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Combinado, pessoal? Então, recapitulando: amanhã, culto às 8 horas da noite, Congresso da Prosperidade. Quarta-feira, dia 30, normal, as reuniões acontecerão normalmente. Quinta-feira, na hora da virada ali, 10 horas vamos começar, pessoal. 00:15 vamos terminar. Pastor, pode trazer um pratinho? Pode, mas não vai trazer um leitão assado, pessoal, maionese, não é coisa básica, né? Salgados, né? Esfirras, sanduíches, é coisa prática, coisa básica. Fruta, né? O pessoal falou, pode trazer fruta? Pode, traga fruta, refrigerante, suco, para a gente fazer aquela mini confraternização em nome do Senhor Jesus. Tudo bem, pessoal? Aí na sexta, dia 1º, não teremos culto, não teremos nenhuma reunião, é para você ficar com a família, para você ali se preparar. Aí sim, domingo, dia 3, o nosso primeiro culto de 2021, vai ser uma bênção, e glória a Deus por isso. Depois a gente passa mais os recados para você. Bem, quem trouxe a Bíblia, diga glórias a Deus. Vamos abrir então, pessoal, pega a sua Bíblia, por favor. Vamos lá em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, Novo Testamento, Filipenses, capítulo 3. O que nós vamos falar hoje? Que não devemos esquecer da palavra, da promessa de Deus. Para quê? Para que a gente possa vencer. Depois de Efésios vem Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Filipenses, capítulo 3. Aqui são orientações que o apóstolo Paulo está trazendo para a igreja de Filipos aos filipenses, e orientações que são muito bem-vindas. O que ele fala aqui, pessoal, no início, chama muito a atenção. Veja só o que ele diz, ó. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor, alegrem-se no Senhor. Não me aborreço, olha aqui, é essa parte que eu quero que você guarde aí no coração. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Então o que ele está dizendo aqui? Eu tenho necessidade de às vezes escrever a vocês as mesmas orientações estas que já foram trazidas antes, para que vocês, o povo de Deus, continue o que, pessoal? Guardados, conservados, seguros. E só tem um jeito de permanecer seguro, e é aonde? Na presença do Senhor. Então isso aqui chama atenção. Vamos aqui então guardar isso no coração. Peraí, ele estava repetindo coisas que antes já tinha falado, já tinha orientações, já tinham dado essas orientações, mas ele está dizendo, é necessário eu vos falar de novo, e quantas vezes mais eu precisar falar. Para quê? Para que vocês permaneçam seguros. Em outras palavras, para que vocês permaneçam no caminho do Senhor, para que permaneçam abençoados, para que permaneçam livres, para que permaneçam na luz do Senhor. Diga graças a Deus. Por quê? Porque o ser humano tem muita dificuldade às vezes de guardar a palavra, de guardar a promessa. Você lembra do Abrão? Deus falou um dia para ele: Abrão, eu tenho um propósito para fazer através da sua vida. Eu sei que você tem um sonho de você ter aí um herdeiro, e você anda muito frustrado com isso. Sei que a idade já chegou para vocês, e sei que a sua esposa é estéril, mas fique tranquilo, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar,
e certamente eu farei de você o quê? O pai de uma grande nação. Olha só, Deus está prometendo. E quando Deus fala, pessoal, quem está falando não é o homem. Quando o homem promete, aí sim, quando o homem promete, às vezes, nós sabemos que o homem, ele é limitado. Sabemos que o homem chega uma hora que ele não consegue honrar o seu compromisso, ele não consegue cumprir o que ele fala. Às vezes ficamos frustrados porque alguém promete alguma coisa e depois ela esquece. Mas Deus não. Deus, ele é assim, pessoal. O que ele fala não cai, não volta para ele vazio. A palavra não volta para ele vazia. Tudo que ele fala se cumpre. De todas as palavras, as boas palavras que foram dadas à casa de Israel, ao povo de Deus, a Bíblia diz: nenhuma falhou, tudo se cumpriu. Diga glória a Deus. Então quem falou com Abraão? Foi Deus, o Criador dos céus e da terra. Só que o tempo foi passando, ele até foi obedecendo. Ele obedeceu a palavra, saiu, deixou tudo lá, saiu da casa do pai, deixou todas as coisas, e ele fez o quê? E ele foi para o lugar que Deus mandou ele ir. Até aí estava tudo bem, mas o tempo passou, e o que aconteceu com Abraão? Ele foi o quê? Desanimando. E por diversas vezes nós vemos o Senhor aparecendo para ele, falando o quê? A mesma coisa. Ele lembrando Abraão: Abraão, você está achando, certa vez Deus falou, você está achando que o seu mordomo será o seu herdeiro? Você está enganado. Sai agora da sua tenda, da sua casa, olha para o céu, veja aí a estrela, o céu estrelado. Se você puder contar essas estrelas, essa vai ser o tamanho da sua descendência. Eu falei para você que vou cumprir, e eu vou cumprir. Olha só. Mas por diversas vezes estava o que, pessoal? O Abraão, que é a representação do ser humano, do homem, se esquecendo do que Deus falou. Até que um dia a sua própria esposa apresenta para ele um plano alternativo. Não foi Deus que falou, foi a esposa. Falou: Abraão, acorda, olha para mim, eu sou estéril, a idade chegou para mim, não tem como isso acontecer, eu não posso ser mais mãe. Olha só, pessoal, que situação difícil, não é verdade? Ela estava fazendo o quê? Chamando Deus, né, de incapaz, chamando Deus, né, de mentiroso. Não vai acontecer isso. Aí ela disse assim, era um costume daquele povo, daquela época: olha, não está aqui as nossas servas? Então pegue uma serva minha e vamos ter um filho, né? O filho que você tiver com ela será o nosso filho. Talvez é isso que Deus está falando, você não está entendendo. Não era o que Deus falou, mas ele acabou fazendo o quê? Deixando o plano de Deus de lado e adotando o quê? O plano da esposa. Ou seja, acabando de vez se esquecendo da promessa de Deus. Isso não deu certo, deu muito errado. O filho que nasceu da serva, chamado Ismael, não era o filho da promessa. Foi uma pedra de tropeço para o povo de Deus, pessoal. Essa virou uma nação rival, inimiga. Os ismaelitas, por muitas vezes, trouxe problemas para o povo de Deus, trouxe contenda na casa de Abraão, porque chegou um determinado ponto que a Sara, o nome dela era Sarai ainda, ela ficou enciumada, né? Porque o Abraão começou a tratar aquela serva diferente, afinal de contas era a mãe do filho dele, e ela começou a se sentir enciumada, até um dia que ela chegou e falou assim: olha, eu não aguento mais isso não, ou ela ou eu. E aí ele teve que escolher, né? A esposa mandou aquela serva embora com a criança para morrer no deserto. Quer dizer, nada de bênção aqui. Mas por quê? Porque a palavra, a promessa foi deixada de lado. Se nós hoje fizermos a mesma coisa, e como tem gente que está caindo nessa conversa do inimigo, a pessoa vem com aquela, né, com aquela postura de fracassado. Como é que você quer vencer, se a palavra de Deus já nos mostrou como devemos nos comportar diante das lutas, das batalhas e de qualquer coisa que nós enfrentarmos? A palavra de Deus é clara, pessoal. Mas eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Vamos ler de novo mais uma vez aqui, Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever, ou não me canso, algumas traduções traz a palavra não me canso de escrever-vos as mesmas coisas, que é segurança para
vós. Então ele vai repetir algumas coisas aqui que ele já tinha entregue para as pessoas, não é nada de novo. É a mesma coisa que eu chegar para vocês aqui e falar: pessoal, hoje abra sua Bíblia no Salmo 91. Tem gente que fala: ah, pastor, de novo? Eu já conheço o Salmo 91, conheço o texto todo decorado. Ué, mas a palavra de Deus se renova. Às vezes a pessoa fala de novo a mesma coisa. Ah, o pastor não está inspirado. Não, às vezes nós temos que ver algum detalhe, alguma coisa que nós já vimos antes, mas que nós não estamos prestando atenção, que não estamos praticando, e Deus está voltando a gente fazer, a gente lembrar, para guardar e assim vencer em nome do Senhor Jesus. Vamos aqui para o Evangelho de Lucas, capítulo 24, volta um pouquinho aí na sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 24, veja, olha que coisa interessante que nós vamos ver aqui, ó. Esse é o momento da ressurreição de Cristo, pessoal. Um domingo, terceiro dia, depois que Jesus foi preso, que foi crucificado, morto, e agora era o domingo, e ele havia pregado isso. Jesus não tinha pregado para as pessoas, para os discípulos, tinha ou não tinha, pessoal? Que no terceiro dia ele ressuscitaria? Tinha falado ou não tinha? Mas vamos ver o comportamento das pessoas que estavam vivendo esse momento. Olha só, Evangelho de Lucas, capítulo 24, quem achou, diga graças a Deus. Preste bem atenção, ó. E no primeiro dia da semana, qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. Muito de madrugada, bem cedo, né? Foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes, eram anjos de Deus, pessoal. Versículo 5: e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram, olha o que os anjos falaram: por que buscais o vivente entre os mortos? Olha que palavra forte. O que vocês estão fazendo aqui? No cemitério, no sepulcro, quem que vocês vieram ver aqui? Vocês não se lembram do que ele pregou? Ele não havia dito que no terceiro dia ressuscitaria? Por acaso que dia que é hoje? Vocês estão no lugar errado. Se vocês vieram procurar Jesus, vocês estão no lugar errado, porque ele já não está aqui, ele vive. Mas elas não vieram ali para encontrar com o Senhor ressurreto, vieram até com especiarias, vieram, era o costume daquela época, embalsamar o corpo, ficar ali, quer dizer, e quando elas chegaram lá no sepulcro e viram a pedra removida, porque o sepulcro era assim, era colocado em montanhas, em cavernas, era depositado ali o corpo, colocado uma pedra, lacrado, tudo assim, era o sepultamento. O corpo era envolvido assim num lençol, num lenço, era coberto por especiarias, era o costume daquela época. Elas foram lá não para se encontrar com o Senhor vivo, tanto que elas ficaram abismadas, quer dizer, elas ficaram surpresas. Ué, o que aconteceu? Por que o túmulo do Senhor Jesus está violado? E onde está o corpo dele? Ninguém falou assim: oh glória, ele está vivo, ele ressuscitou. Alguém falou isso? Não, os anjos tiveram que aparecer e falou: ei, vocês estão fazendo o que aqui? Se está procurando Jesus, está procurando no lugar errado. Não procure o vivo entre quem? Os mortos. Só que essas mulheres tinham também ouvido a palavra. Veja só, os anjos continuam falando com elas. Versículo 6: não está aqui, mas ressuscitou. Diga, oh glórias. Olha só que bonito. Olha o que os anjos vão falar, ó: lembrai-vos como vos falou. Se você puder circular isso na sua Bíblia, grifar, grifa aí. O que os anjos falaram para elas? Lembrai. Se os anjos falaram para lembrar, é porque elas se esqueceram. Olha os anjos falando: lembrai-vos como ele falou, como ele disse. Meu irmão, o ser humano é assim às vezes. Está tudo já assim, ó, disponível para nós. Para cada luta, para cada situação, para cada dificuldade, é você só fazer o quê? Só lembrar do que o Senhor já falou. Com certeza você já está preparado para enfrentar, mas às vezes choramos, às vezes desesperamos, às vezes, pastor, não tem jeito. Quem disse isso?
Você está se esquecendo da palavra que o Senhor falou que é com você? Lembra de Isaías 41:10? Não temas, porque eu sou contigo. Quantos crentes, pessoal, nesse ano, por causa dessa situação, dessa pandemia, mostraram uma fragilidade enorme, eram apenas religiosos. Tem gente até hoje, né? Tem gente até hoje que mostra essa fragilidade, ainda teme o mal, teme a má notícia. São pessoas que vivem se acovardando, se escondendo, fugindo. Quer dizer, está somente acontecendo o quê? Tem coisas, pessoal, que acontecem. Não estou falando que isso está acontecendo no mundo, é Deus que mandou, porque Deus, Ele não tem coisas ruins para entregar para nós, coisas que ferem. Deus só tem coisas boas para nos entregar. Mas é bem verdade que essa situação, ela desmascarou aí muitos que estavam achando que estavam bem com Deus, mas na verdade tem muito caminho para percorrer. Entendeu o que eu falei aqui? Quem entendeu, diga amém, Jesus. Então, assim como essas mulheres que estavam no sepulcro, estavam chorando, estavam lá, vieram ali lamentar, né, pela morte do Senhor, e os anjos falaram assim: estão num lugar errado. Por acaso vocês se esqueceram do que Ele vos disse? Assim somos nós. A palavra de Deus fala claramente para não temer, porque Ele é conosco. Mas ficamos ali apreensivos, preocupados, ansiosos. A Bíblia fala que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Mas daqui a pouco, vira e mexe, você encontra um crente ansioso. É um crente que esqueceu da palavra, esqueceu da promessa. E por isso que as coisas não fluem. Por isso que muitas vezes as coisas dão erradas, pessoal, porque não basta nós estarmos com a Bíblia na mão e estar congregando, mas é preciso se recordar, se lembrar do que o Senhor tem falado conosco. Então, voltando lá para o versículo 6, não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo, o que ele dizia? Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Era a palavra do Senhor isso aqui. E olha só, o versículo 8, lê você em voz alta aí o versículo 8. Olha lá, e lembraram das suas palavras. Aí elas olharam uma para a outra: puxa, é verdade, o que a gente está fazendo aqui? Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele pregava isso para nós, é verdade. Mas olha, a atitude delas estava certa? Está indo ao sepulcro com especiarias, estava certa essa atitude? Não. E por que essa atitude estava errada? Porque elas se esqueceram da palavra. O que o senhor quer dizer, pastor? Eu quero dizer o seguinte: quando a gente se esquece da palavra, nossas atitudes serão erradas, vai nos nortear para fora da vontade de Deus, não vai levar a gente até a bênção, vai levar a gente para um abismo, vai levar a gente para um tropeço, vai levar a gente para uma armadilha. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, diga glórias a Deus. Todas as vezes que se esquecemos da orientação, ou não buscamos a orientação, nós vamos tomar decisões que vai nos atrapalhar bastante. Você quer ver outros dois discípulos que também estavam tomando a decisão errada por se esquecerem da palavra de Deus? Aí mesmo no capítulo 24, mas no versículo 13, diz assim, ó: e eis que no mesmo dia, ou seja, no domingo, o terceiro dia, né, iam dois discípulos para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Então esses dois discípulos estavam saindo de Jerusalém. Não era para sair, era para os discípulos ficarem em Jerusalém, anunciarem a palavra, lembrando as pessoas: olha pessoal, calma, ele vai ressuscitar, não vamos perder a paz. Só que eles estavam desanimados e já estavam fazendo o quê? Jogando a toalha. Acabou, ele morreu. Pensávamos que era dele que vinha a redenção, e estava indo embora, saindo de Jerusalém. Olha o que aconteceu, versículo 14: e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu o quê? Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, cheio de questões. Quando a pessoa fica vivendo fazendo pergunta, é porque ela está cheia de quê? Dúvidas. E a dúvida é de Deus, pessoal. E as perguntas eram do tipo assim: mas por que ele não venceu a morte? Por que você viu como ele foi crucificado? Nossa, mas por que isso aconteceu? Olha só,
Eram questionamentos. E aí diz o seguinte: e faziam perguntas entre si um ao outro, e o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Então Jesus se apresentou a eles, e eles nem perceberam. Olha como é complicada a coisa, né, pessoal? Quando a gente se esquece da palavra, nós nem vamos reconhecer quando Jesus está perto da gente e quer nos ajudar. Olha aqui o versículo 16: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Olha o que Jesus estava preocupado. Vem cá, vocês estão falando do que aí? E por que vocês estão tão tristes? Jesus não estava feliz com o que estava vendo, ou não estava acreditando naquela cena. Vocês estão tristes pelo quê? E que palavras são essas que vocês estão aí lamentando, trocando entre si? E eles vão falar. Versículo 18: e respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? Jesus estava perguntando: mas do que vocês estão falando? Vocês esqueceram do que eu tenho ensinado para vocês? E eles continuam: e eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós, olha o versículo 21, pessoal, olha a palavra dos discípulos. Olha que palavra de fracasso aqui, ó. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Quer dizer, se esperava, já não espera mais. Estão certos no que estão fazendo? Saíram de Jerusalém, estão cheios de dúvidas, questionando um ao outro, semblante triste, muito triste. E olha as palavras deles: nós esperávamos que Cristo remisse o seu povo, resgatasse o seu povo, salvasse o seu povo. Quer dizer, tudo que eles ouviram entrou aqui e saiu, esqueceram. É perigoso, não é, nós andarmos assim, gente? Tem que tomar cuidado, irmão. Quando nós esquecemos da palavra, nós não vamos reunir condições para vencer. Se você não se esquece da palavra, você vence. Se você se porta como o Senhor nos ensinou, você vai fazer a diferença. E olha só, continuando aqui a leitura, versículo 21, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Agora olha só, pessoal, a resposta de Jesus. Mesmo com todos esses indícios, ele falou assim: olha, é verdade, com as mulheres foram lá, procuraram, foram que viram anjos, o sepulcro estava vazio, os anjos disseram para as mulheres que ele estava vivo, que estava procurando lugar errado. Mesmo assim eles estavam o quê, pessoal? Saindo do lugar que o Senhor mandou ficar. Quando a gente se esquece da palavra, nós não estaremos aptos para ser abençoados. O que Jesus vai falar aqui para eles? Versículo 25, e ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. O que a palavra nécio quer dizer? Pessoa sem conhecimento. Então quando a gente esquece da palavra, é a mesma coisa que a gente não conhecer nada. E quando a gente não sabe o que fazer, não conhecemos a palavra, tudo que fizermos vai ser o que, pessoal? Decisões erradas, porque nós vamos tomar decisões de nós mesmos, só que nós não temos condições, capacidade de tomar decisões certas, acertadas. Olha, pessoal, a Bíblia nos ensina o quê? Olha para mim aqui, que nós temos que viver pela fé. O que é viver pela fé? Viver pela fé significa você simplesmente trazer para a sua vida, para o seu dia a dia,
para a sua maneira de falar, para a sua maneira de pensar, a sua maneira de visão de mundo, como você enxerga as coisas, tudo conforme o que está escrito. Por exemplo, está escrito que quando Jesus ele morreu na cruz, ele disse: está consumado. E na profecia de Isaías, diz que nas feridas de Jesus, nas chagas de Jesus, foram colocados o quê? Todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Está escrito ou não está? Quem acredita, diga glória a Deus. Aí eu falo assim: eu vivo pela fé, pastor. O que é viver pela fé? É você trazer isso para a sua vida. Você fala: está escrito, eu não me esqueço, está registrado no livro de Deus. Aí você está passando por algum problema, uma enfermidade se manifesta no seu corpo, uma dor, um problema, acontece. Aí o que você faz? Você se entrega? Fala: é difícil, olha que vida difícil, é complicado. Não. Como é que é viver pela fé? Está escrito. A pessoa se lembra da palavra, lembra do que está registrado, do que foi pregado, do que ela leu, do que ela recebeu da parte do Senhor, e ela ora: Senhor, sob essa palavra, que eu não me esqueci, eu estou tomando posse da bênção. Eu amaldiçoo essa dor, amaldiçoo essa enfermidade, e a partir de agora eu declaro: estou curado pelas feridas de Jesus. Aí você agradece. Eu não vou nem esperar. Não, deixa eu ver, se eu ficar bom eu agradeço, se eu não ficar bom, aí eu não agradeço nada. Não, já agradeço, porque eu sei que o meu Deus não falha. Quem entendeu até aqui, diga glória a Deus. E aí, acaba? Para por aqui? Não. O que eu vou fazer? Se eu determinei que eu estou curado, e eu creio, porque não é um pensamento positivo, não é uma palavra positiva, é certeza, é uma convicção. Fé é convicção. Está escrito, então é real, é verdade, saiu da boca de Deus, e o que vem da boca do Senhor não falha, não volta para ele vazio. Então eu creio, estou assumindo. Se eu determinei que eu estou curado, como é que eu vou andar daqui para frente? Aí orei, determinei, estou curado, glória a Deus, obrigado Jesus. Aí daqui a pouco, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer uma coisa. Não vai dar, porque eu não estou bem. Isso é fé, pessoal? Fala para mim se isso é fé. Não. Se eu determinei que eu estou curado, o que acontece? Eu vou agir agora como uma pessoa saudável, curada. Pastor, mas às vezes eu estou sentindo ainda o sintoma, a dor. Eu ignoro, meu irmão. Eu ignoro, quer dizer, eu não vou ser guiado pelo que as pessoas dizem, pelo que as notícias mostram, pelo que está sendo, o que eu estou sentindo, porque fé não é sentir. Fé é o que, pessoal? Fé é você assumir, fé é você determinar. Tem pessoas que falam: Senhor, Senhor, eu preciso, Pai, que o Senhor me ajude. Oh meu Deus, abre uma porta, meu Pai, de um trabalho, para que eu possa ter ali o meu sustento. E ela ora, mas sabe como ela se comporta às vezes? Aí fala: amém, eu creio que Deus vai abençoar, eu creio que Deus vai entrar com a providência. Aí no outro dia, ela vai lá, dorme até meio-dia. Fala para mim, isso é atitude de quem tem fé? Aí fala: não, vai lá, vai lá, leva lá o currículo, vai lá na empresa. A pessoa fala: está difícil, o emprego está difícil, ninguém está empregando ninguém. Então o que aquela oração significa? Nada. Ela se esqueceu da palavra, perdeu a bênção. Porque se eu creio, eu já vou lá e... Não, eu creio, é hoje, a porta vai se abrir. Eu orei, determinei, chamei a existência. Aí fica lá. Não, mas está difícil, pastor. Pastor, as coisas no mundo estão complicadas. Pastor, que difícil que está esse mundo. Para com isso, irmão. Ou você se esqueceu da palavra de Deus? Às vezes nós estamos igual a esses dois aqui discípulos, ou como aquelas mulheres lá do sepulcro. O apóstolo Paulo estava falando o quê? A gente começou falando o quê? Eu não vou me cansar de trazer às vezes as mesmas coisas que eu já disse antes. Por quê? Porque é para a segurança de vocês, é para abençoar a vida de vocês, é para que vocês não se esqueçam. E a gente às vezes tem essa memória muito frágil. Vivemos chorando, lamentando. Por que se preocupar? Ou eu confio que Deus está comigo, meu irmão, ou então já era. Jesus falou: pessoal difícil de crer, pessoal sem conhecimento. Chamaram eles de nécios. Uma pessoa nécia é uma pessoa que não tem conhecimento. Aí olha só
Olha o que Jesus vai falar para eles agora. Versículo 26. Porventura, olha que Jesus vai falar para eles: porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Mas se por acaso ele não falou que ia ser assim, desse jeito mesmo? Que ele teria de padecer, que ele teria de morrer, mas que ele ressuscitaria? E olha só, continuando, versículo 27, preste atenção daqui para frente, pessoal, e começando por Moisés e por todos os profetas, o que está escrito na sua Bíblia aí? Explicava-lhes, ele estava lembrando eles, estava explicando tudo de novo, explicava tudo, desde Moisés, mostrando para eles aonde Cristo apareceu em cada momento na história, as profecias, era para lembrar, era para acordá-los, era para despertá-los, que às vezes é o que nós estamos precisando. Às vezes tem gente que fala: pastor, eu preciso de muita oração. Não, às vezes você só precisa lembrar o que o Senhor já te entregou, e você ir lá e fazer de acordo com o que Ele falou. Só isso que você precisa, é só isso, é você lembrar e agir à altura do que você já foi treinado, do que você já foi orientado a fazer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha lá, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. Eu quero que você guarde essa palavra aqui. Já estava o quê, pessoal? Já tinha o quê? Passado o dia, já era tarde. Fica conosco. Você vai para onde? Eles ainda não sabiam que era Jesus, hein? Estavam como cegos. E já declinou o dia, ou seja, já escureceu. E as viagens ali eram perigosas, pessoal. Você encontrar pessoas ali bárbaras pelo caminho, né? As pessoas faziam muita viagem no lombo de animais, ou a pé mesmo, no escuridão, lamparina, era uma coisa bem arriscada. Então esses dois discípulos falaram assim: olha, obrigado então por essas palavras, mas olha, fica conosco, já é tarde. Passa aqui conosco aqui. Só que já estava o quê? Longe de Jerusalém. Agora olha o que aconteceu. E entrou para ficar com eles. Versículo 30. E aconteceu que, entrando com eles à mesa, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Aí despertaram, né? Olha só, a maneira de partir o pão fez com que eles se lembrassem, olha, do jeito que Jesus fazia conosco, porque Jesus não tinha só os 12 discípulos, esses aqui também eram discípulos do Senhor, e muitas vezes comeram pão ali com o Senhor, na mesa com o Senhor. E olha só, versículo 31, abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Essa palavra, abriu-se os olhos, é a mesma coisa que o que, pessoal? E lembrou de Jesus, lembrou de tudo, despertaram. Só que o que eu falei para você guardar antes? Já era o que aqui, pessoal? Já estava tarde, já tinha escurecido. Só que agora, olha aqui para mim, agora eles acordaram, se lembraram, falou: o que a gente fez? Por que a gente saiu de Jerusalém? Está tudo claro agora, era o Senhor que estava conosco, estava trabalhando na nossa vida. E olha o que eles fizeram, olha que bonito, pessoal, é assim que a gente vence. Versículo 32, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? Olha só, o abrir as escrituras queimava o coração deles, quer dizer, fazia eles lembrar de muitas coisas. E o que eles fizeram? Versículo 33, leia aí na sua Bíblia. Eles não esperaram não, pessoal? Falaram assim: não, mas amanhã a gente volta, amanhã a gente volta para Jerusalém. Não, na mesma hora, já estava de noite, já estava tarde. Só que acontece que agora eles despertaram, falou: a gente não pode perder mais tempo, não podemos perder a nossa bênção, vamos voltar, nosso lugar é lá em Jerusalém, o que a gente saiu de lá? E aí ele diz que na mesma noite, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11,
e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, como deles foi conhecido no partir do pão. Diga glória a Deus. Mas sempre, pessoal, veja, aqui são alguns fatos, a gente não tem muito tempo, mas eu creio que o Senhor já falou ao seu coração. Nós não podemos se esquecer das palavras, das promessas, como que eu devo me comportar diante das batalhas, das tentações. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu a dar desculpa na hora da tentação, porque a gente ouve muito isso. A pessoa cai, aí a gente fala: ô meu irmão, por que você deixou? Não, pastor, o senhor não sabe, a Bíblia diz: a carne é fraca. Não tem nada a ver, irmão. A pessoa se esqueceu do Deus que ela serve. A Bíblia diz o quê? Maior é o que está em mim. Ou você não crê nisso? Quem crê que você serve o maior de todos aqui, diga glória a Deus. Se você serve o maior, então você não vai cair, não vai se sujeitar. A Bíblia diz que não dá para servir a dois senhores, mas nos esquecemos do poder que Ele nos deu, da autoridade que Ele nos deu. O demônio se levanta e você fica ali: ai Senhor, e agora? E chora. Acorda, o Senhor já deu poder para você expulsar o demônio. Você esqueceu disso? Pastor, o diagnóstico saiu, estou com um problema sério de saúde. Acorda, meu irmão. A palavra de Deus declara que você tem a unção dele para expulsar o demônio e para curar também. Toma posse da bênção. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Esqueceu da promessa? Que se você servir o Senhor, sua casa também servirá. Você não pode esquecer, irmão, porque se a gente esquece, a gente fica igual esses discípulos, desesperançados, tristes, andando cheio de questionamentos, cheio de dúvidas, e vamos se afastando de Jerusalém. O que isso significa Jerusalém na Bíblia? Casa de paz. Nós vamos saindo da casa de paz, e vamos para onde? Para a casa da perturbação. Só tem dois caminhos. Eles estavam fora de Jerusalém. Por quê? Se esqueceram da palavra do Senhor. O Senhor teve que aparecer para eles, explicar tudo, abrir a escritura, para que eles acordassem e disseram: vamos voltar correndo, nosso lugar é em Jerusalém. O nosso lugar não é nesse mundo não, irmão. Olha aqui para mim, o seu lugar não é viver no pecado, não é viver nesse mundo não, isso aqui tudo é passageiro. Nosso lugar é onde? Na pátria do Senhor. Você está entendendo isso? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não se esqueça não, meu irmão. Não se esqueça que um dia nós estaremos diante do justo juiz, prestando conta de tudo que fizemos ou falamos, e desculpa não vai valer. Você sabe o que agrada a Deus e o que não agrada. Você sabe como você tem que fazer para vencer. Agora, se você se esquecer, você perde a bênção, você perde a luz, você perde a paz, você pode perder até a sua salvação. Não se esqueça. Cuidado com os manjares do mundo. Vou repetir, você não é daqui. Eu não sou daqui. Nós estamos aqui de passagem. E vamos fazer história, meu irmão. Vamos deixar um legado aqui, para que quando a gente for, as pessoas lembrar de nós como o quê? Homens e mulheres de Deus, pessoas que viveram e serviram ao Senhor, que deram um bom testemunho. Amém, gente? Não que, não, isso aí era alto e baixo, era igual montanha-russa, às vezes está por cima, às vezes está por baixo, às vezes honrava, às vezes não honrava, às vezes dava bom testemunho, às vezes estava desviado. Deus me livre. Não se esqueça. As mulheres se esqueceram, foram no sepulcro, os anjos deram uma bronca. Estão procurando quem aqui? Se for Jesus, está procurando o lugar errado. Ou vocês não se lembram do que ele pregou para vocês? Olha só, o próprio Tomé, lembra do Tomé, pessoal? O que o Tomé chegou lá, está todo mundo, né? Se você continuar aí, o Tomé, na leitura, o Tomé estava lá: que alegria é essa aí? O que está acontecendo? Não, Jesus está vivo, ressuscitou, conforme ele falou. Falou: eu só acredito se eu puder fazer o quê? Tocar nas chagas dele. Aí Jesus bem atrás: então toca, Tomé, estou aqui. Olha só, pessoal, discípulos que andavam com o Senhor, que comiam com o Senhor, que ouviam a pregação do Senhor, mas que na hora, daquela situação, que era uma situação caótica, muitos fizeram o quê? Se esqueceram. E você e eu, como nós estamos? Você está firme na fé, meu irmão? Quando vem a luta, que você faz? Não vou me abalar.
Nós estamos como aquela mulher sunamita que, na hora que ela perdeu o filho dela, ela saiu dizendo: tudo vai bem. Nós temos que ser assim. Amém? Que Deus fale mais com você. O que nós aprendemos aqui? Que nós não podemos esquecer da palavra, da promessa, do proceder. Como o vencedor ele age. Vencedor não foge da luta. Vencedor não fica confessando derrota, não fica dizendo: está difícil, ai que mundo difícil, cadê o meu Deus? Não, esse comportamento aí é de fracassado. Os vencedores eles falam: em nome do Senhor Jesus eu estou agindo, e no nome de Jesus estou assumindo a minha vitória. Amém, pessoal? Ele determina, e ele segura, ele sustenta a palavra, e é dessa maneira que nós vamos vencer. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus, em nome de Jesus. Levante uma mão sentado mesmo, você de casa também. Deixa eu fazer uma oração com vocês, em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra, que está agora, meu Deus, nos corações de cada pessoa, homens e mulheres, meu Pai, que estão dizendo: Senhor, me perdoa pelas vezes, meu Deus, que eu me esqueci das tuas instruções, da tua palavra, Pai. Meu Deus, às vezes são lutas, tentações, são, meu Deus, batalhas que eu enfrento, meu Pai, e que eu me deixo levar pelos pensamentos, meu Pai, que não são do Senhor, não provém de Ti. Me deixo levar pelas preocupações. Tem gente que está sendo levado pelas más notícias, está sendo levado pelo que os outros falam e dizem. Pouco interessa o que os outros dizem, o que importa é o que a palavra de Deus declara. A palavra final tem que vir da boca de Deus, e se você guardar ela no seu coração, você não pecará contra ele, você não cairá, você não vai se afastar de Jerusalém, que é a casa de paz, que é aonde você vai ser alcançado pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus agirá em seu favor, na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra que abriu os nossos olhos, que nos despertou para essa noite, meu Pai, nesse último domingo, meu Deus, nos preparando para sair desse ano e entrar no ano de vitórias, em nome de Jesus. Diga obrigado, Senhor. Diga: não me esquecerei da tua palavra, e assim vencerei para a tua glória, em nome de Jesus. Diga glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor, que é digno de louvor. Glórias a Deus. Pessoal de casa, fica aí o nosso abraço. Guarde essa palavra, que o Senhor unja você com o óleo da alegria, e que você esteja preparado para os nossos próximos cultos, tá bom? Deus abençoe, fique na paz, ótima semana, espero vocês aqui no próximo culto. Fiquem com Deus em nome de Jesus, amém. Pessoal, daqui a pouco eu vou fazer a oração por você e pela sua família.